Olá, esse é mais um vídeo informativo da editora Escriba do Reino. Eu gostaria de fazer o anúncio de dois livros que publicamos, lançamos, e vamos dizer assim, a reedição de um outro que já tinha sido aqui divulgado. O livro que eu gostaria de anunciar, que nós lançamos no mês de setembro, é esse livro aqui, A Nova Jerusalém, o Nosso Lar Eterno, do nosso irmão e erudito Robert Gouvet. Esse livro, na verdade, trata de um estudo feito por nosso irmão acerca dos dois últimos capítulos da Bíblia, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Ele estuda com bastante profundidade esses capítulos em questão, explanando e mostrando o que, na verdade, é, de fato, a Nova Jerusalém revelada nesses dois últimos capítulos. Esse livro ele é uma tradução do livro original em inglês, The New Jerusalem, Our Eternal Home, A Nova Jerusalém, Nosso Lar Eterno. Está aqui o livro original. Nós publicamos ele aqui traduzido no mês de setembro. E eu gostaria de indicar a leitura para todo aquele que é um amante e estudioso das Escrituras e que deseja compreender com profundidade o assunto acerca do destino eterno dos cristãos. Já no prefácio dessa obra, o nosso irmão ele já começa colocando na introdução quão importante é o entendimento acerca do que realmente o livro de Apocalipse diz acerca da cidade sagrada. No prefácio, é colocado algumas questões apresentadas pelo nosso irmão Gino Francesco, da Colômbia, o servo do Senhor, que agora já descansa no Senhor, mas no estudo dele do livro chamado Aproximação ao Apocalipse, que é o comentário de Apocalipse de 1.400 páginas mais ou menos, quando ele vai abordar o assunto da Nova Jerusalém, ele põe um comentário bem interessante e que eu quis então anexar aqui no prefácio para introduzir a obra do nosso irmão Gouvet. O nosso irmão Gino, ele diz que ao longo da história da igreja, a Nova Jerusalém tem sido considerada de muitas formas. Alguns a interpretam como algo simbólico e puramente espiritual, outros a interpretam como algo literal e material. A cidade é algo, é uma descrição literal e puramente material. Não seria algo só simbólico e espiritual. Então, alguns irmãos interpretam de um jeito, outros irmãos interpretam de outro. Por exemplo, o irmão Atmani, no início do ministério dele, ele a interpretou principalmente seguindo, porque ele bebeu muito da fonte do nosso irmão Gouvet, ele a interpretou principalmente no aspecto literal, material da cidade, ou físico, vamos dizer assim. Depois, mais para frente, depois que ele já tinha avançado um pouco mais no Senhor, ele começou a ver os aspectos espirituais da descrição feita da cidade. Então, em um livro chamado Vem Senhor Jesus, que é publicado pelos irmãos ali da Tesouro Aberto, nesse livro o irmão Atmani trata do aspecto principalmente literal e físico, material da cidade. No livro Santa e Sem Mácula, ou A Igreja Gloriosa, como foi publicado pela editora Árvore da Vida, o irmão Ni considera o aspecto mais espiritual da cidade. Mas aí surge a pergunta: a cidade é literal ou é só simbólica? Ela é física, material ou puramente algo de alegoria espiritual? Estariam os salvos, os crentes em Cristo, indo para um lugar eterno, realmente estar com Deus em algo que eles habitassem? Ou eles mesmos é que são a cidade? Então, o nosso irmão Gino, no comentário que eu coloquei aqui no prefácio, ele diz mais ou menos assim. Eu vou até ler aqui, e depois para
completar a recomendação dessa obra para você. Ele diz assim: acredito que o Atmani tem razão ao interpretar a cidade nos dois sentidos, porque ele interpretou nos dois sentidos. Não podemos deixar de interpretar de maneira literal, posto que haverá uma ressurreição corporal e os corpos têm de estar em um ambiente. Então, esse é o ambiente da igreja ressuscitada. Né? Se fôssemos só espírito, poderíamos interpretá-la só espiritualmente, mas a criação de Deus, a criação que Deus fez, é também material. É espiritual e também material. O ser humano que Deus quer é espírito, alma e corpo, e será glorificado. Portanto, tem de haver um ambiente que corresponda com a sua materialidade glorificada. Por isso, interpretar de maneira material é correto, mas logicamente que fazê-los só no aspecto material não é suficiente, porque vemos na palavra de Deus que todos os detalhes que aparecem na Nova Jerusalém também tiveram uma explicação espiritual ao longo da Bíblia. Então, eu quero dizer que essa obra do nosso irmão Gouveia, profundo erudito, de quem Spurgeon disse que escreveu 100 anos antes de seu tempo, né, e que influenciou os outros grandes homens de Deus que vieram após ele, nessa obra ele vai mostrar o porquê que a cidade tem que ser, sim, de fato literal. O irmão Witness Lee, no estudo Vida de Apocalipse, a interpretou só no aspecto espiritual, simbólico. Mas a cidade não pode ser apenas simbólica, ela tem que ser material. Por quê? Ele vai apresentar os motivos de forma muito convincente. E depois de apresentar que ela é de fato material, ele vai trazer os significados espirituais da arquitetura da cidade sagrada. Então alegre-se você, né, porque aqui estão, né, de uma forma muito ampla, revelado pela capacidade dada pelo Senhor ao nosso irmão, o que é a Nova Jerusalém. No final do livro tem um pequeno desenho original feito pelo próprio Gouveia, né, em preto e branco aqui, para tentar ilustrar as coisas que ele vai explicando da cidade ao longo do estudo expositivo. Uma obra feita por um erudito, um dos grandes homens de Deus da história da igreja, um grande erudito, e que eu, mais do que apenas encorajo a adquirir, eu recomendo e rogo a aquisição para que você possa entender realmente qual o significado da cidade, a Nova Jerusalém, o nosso lar eterno. Lembrando que a posição do irmão Atmani é uma posição equilibrada, assim como a do irmão Gino. E aqui, nesse livro, né, o irmão Gouveia vai mostrar o porquê que a cidade, apesar de ter significado espiritual, deve ser, sim, de fato, literal. Para você que quer descobrir mais, adquira, e com certeza você vai ficar maravilhado com as glórias que são prometidas a nós, os filhos de Deus, no nosso destino eterno. Tá bom? Outro livro que eu gostaria de divulgar aqui, como lançamento, é o livro Apocalipse, Cristo Entronizado, do irmão Délcio Meirelles, né? Délcio Oliveira Meirelles, mais conhecido comumente como Délcio Meirelles, né? O nosso amado irmão Délcio estudou o livro de Apocalipse de forma minuciosa, né, e detalhada durante mais de 30 anos antes de escrever esse comentário. Você pode ver que é um livro bem volumoso, tem 524 páginas, né? E você, aqui na capa, né, nós colocamos fizemos questão de colocar volume 1 e 2. Por quê? A primeira vez que ele publicou esse estudo, ele lançou o volume 1 primeiro, e o volume 1 já estava esgotado, fazia quase, né, praticamente aí de 15 a 20 anos quase que estava esgotado o volume 1, sem um relançamento. O volume 1 era composto do estudo feito desde Apocalipse 1, 2 e 3 e 4 e 5, né? Ou seja, os primeiros 5 capítulos eram estudados no volume 1, que tinha aproximadamente 300 páginas. Então esse volume 1, que era composto, né, de 300 páginas mais ou menos, e abrangia do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Apocalipse. E depois o volume 2, o irmão Deus publicou em 4 fascículos.
né? Mais ou menos, cada um tinha entre 60 e 67 páginas, e um total de quase 600 páginas se fosse colocar os 2 volumes em um só. Mas muitos irmãos tinham adquirido o volume 1, né, da primeira edição, e não tinham o volume 2 em 4 fascículos. Alguns tinham comprado o volume 2 depois que saiu e não tinham o volume 1. E aí, entrando em contato com o irmão Delcio Meirelles, né, na parceria que fizemos, ele autorizou a publicação e nós lançamos os 2 volumes em um só. Apocalipse, Cristo entronizado. Qual é a vantagem de você ler um livro desse, escrito por um autor como o nosso irmão? É que o irmão Delcio Meirelles, ele é um servo do Senhor com mais de 50 anos de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, né, de conversão e de estudo profundo das Escrituras. Com a permissão dele aqui, eu peço para dizer, ele, claro que ele não gosta de ficar fazendo propaganda das coisas, mas só para vocês terem ideia da profundidade que é a obra do nosso irmão, ele chegou a ter na casa dele, né, uma biblioteca com mais de 10 mil títulos de livros desses grandes autores. Aqui na minha estante você pode ver esses livros que estão aqui, né, e outros que estão aqui em cima, composto por grandes irmãos do passado. Mas eu tenho alguns, é uma parte aqui. Tem outros livros também de muito valor, mas os grandes eruditos mesmo estão em 2 lados aqui da estante, né, e não chega a dar mais do que eu, pessoalmente, né, desses grandes eruditos, não tenho mais do que 100 livros. Há outros aqui de teologia, de soteriologia bíblica, de filosofia, história da igreja, de muitos assuntos, mas dos grandes eruditos são esse lado aqui, né, e mais um outro aqui em cima. Não chega a dar mais do que 100 livros. Mas o irmão Delcio teve uma biblioteca de 10 mil títulos de livros dos grandes homens de Deus da história da igreja. Então ele não só estudou o Apocalipse de forma minuciosa durante mais de 30 anos antes de escrever esse comentário, mas ele leu tudo o que havia de melhor dos grandes homens de Deus que escreveram a respeito do livro de Apocalipse. Homens que hoje, quando você estuda escatologia, você ouve falar de alguns como Scofield, como alguns que vão mais fundo ouvem falar de Darby, mas os que foram antes deles. E alguns ficam na escola dispensacionalista ou na escola, né, de interpretação escatológica preterista, né? A escola dispensacionalista quase sempre é futurista, né? Tem a escola preterista e também a escola chamada também de escola de vertente protestante da interpretação do livro de Apocalipse, né? Mas as pessoas não sabem de onde veio. Muitas vezes não sabem qual é a origem do pensamento dessas interpretações. E estes grandes eruditos conheciam isso, e alguns deles que foram aqueles que alicerçaram o caminho correto das melhores, né, escolas de interpretação a respeito do livro de Apocalipse. O irmão Delcio conhece esses autores, os leu, né, e depois de 30 anos estudando o Apocalipse, publicou o seu livro. Então você vai estar lendo um material de alto nível de compreensão das profecias bíblicas. Ele também foi tradutor do irmão Christian Shen, né, durante cerca de 18 anos. O irmão Christian Shen, que também já descansa no Senhor, que era um grande servo do Senhor e erudito na palavra. O irmão Delcio traduziu durante muitos anos nas conferências e viagens e ajudou também a traduzir artigos para a revista, né, que era publicada na época, a revista Maturidade, e os dois criaram juntos aquele ministério, né, de trazer riquezas que estavam ocultas do povo cristão brasileiro para a língua portuguesa. E aí, então, você vai estar lendo alguém, por conta de tudo isso, que tem muito arcabouço para falar o que diz. Não só isso, além do irmão Delcio fazer os comentários acerca do Apocalipse, os comentários do que ele realmente viu e percebeu,
Ao ler o comentário escrito por ele, você vai estar vendo também, muitas vezes, inserções que ele faz de outros irmãos que o ajudaram. Então você, por exemplo, chega na parte onde ele comenta a profecia das 70 semanas, né, do livro de Daniel. Então ele diz assim: agora penso que as palavras do nosso irmão G.H. Pember, né, quem conhece o Pember sabe do nível de profundidade e erudição, ele é chamado de um mestre dos mestres nas profecias bíblicas. O irmão Deus coloca lá: agora penso que o comentário do nosso irmão Pember pode aqui nos ajudar. E aí ele traduz praticamente de 2 a 3 capítulos, né, da obra The Great Prophecies, volume 1, e coloca dentro do livro. E diz qual foi a fonte, de onde foi que ele tirou, retirado do livro As Grandes Profecias de Pember. E aí depois ele continua o comentário dele, lá na frente ele vê que algum outro irmão falou algo que pode contribuir. Aí ele vai e coloca o comentário desse irmão também. Por exemplo, o Watchmani, no estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, muitas vezes ele coloca comentários extraídos do irmão Watchmani, no seu livro Ortodoxia da Igreja, ou do nosso irmão Pember, no The Great Prophecies, ou no livro A Revelação de Jesus Cristo, do G.H. Lang, ou alguma coisa do Darby, ou do Gouvet, ou do Joseph Sainz, ou de Benjamin Newton. Todos esses nomes que eu estou falando aqui são nomes de homens profundamente conhecedores das Escrituras, alguns com cerca de 200 anos atrás, foram levantados pelo Senhor há 200 anos atrás, outros há 100, 150 anos atrás. E são esses que são os verdadeiros mestres da interpretação que deu origem ao que hoje é conhecido no seminário, nas escolas de interpretação escatológica, né? Mas que muitas vezes não citam os nomes deles como origem, mas são eles que são a fonte do verdadeiro, né, fundamento de interpretação correta da profecia. Homens realmente levantados por Deus. Então, eu queria super recomendar também a leitura desse livro e a aquisição, tá? Tanto do Apocalipse Cristo Entronizado, comentário completo de Apocalipse, agora nos 2 volumes em 1, né? E também o livro A Nova Jerusalém, o Nosso Lar Eterno. Você pode falar: como é que eu faço para fazer a aquisição? Eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo o telefone para contato da editora, né, por WhatsApp ou celular, e também o link do botão de compra no site Escriba do Reino. Então é isso, e agradeço a todos, até o próximo vídeo, né, que também vamos estar anunciando aqui outro livro, né, de relançamento. Até a próxima, fiquem com Deus.